Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, aqui é o pastor Salinas que está falando. Talvez a terceira vez que eu converso com os irmãos neste tempo de crise, tempo de coronavírus, mas na verdade eu entendo que esse é um tempo de Deus, por incrível que pareça. Quero lembrar a vocês que Deus mudou a agenda do mundo, Deus mudou a minha agenda, mudou a sua agenda, mudou a agenda de todo mundo. E Deus colocou-nos todos em casa. E cada um busca fazer alguma coisa para envolver o seu tempo. Mas, lembrando aquela palavra de Jesus, a mulher do poço, os verdadeiros adoradores me adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então você não pode ir à igreja por circunstância nesse tempo, mas temos que fazer da nossa casa a igreja do Senhor. Temos que fazer do nosso convívio, da nossa família, a igreja do Senhor. Que se mais vê são vídeos de famílias que estão reunidas, cantando e orando, enfim. Muitos às vezes fazem para despertar os outros, para motivar os outros, e outros, às vezes o interesse é se promover. Mas a maior promoção que nós podemos ter é nos aproximarmos nestes tempos, nos aproximarmos de Deus e receber dele a vitória, a paz maravilhosa, confiar e caminhar na sua presença. Irmãos, eu tenho pensado nesses tempos, assim como você, que muitos crentes, e são crentes há muitos anos, eles não têm experiência com Deus. E isso é lamentável, porém, este é um tempo que Deus está criando, está permitindo para que nós tenhamos mais experiência com Deus. E aí, por falar em experiência com Deus, eu me lembro de Davi. Então nós vemos que Davi, mesmo jovem, bem novo, eu não sei exatamente qual a idade que ele tinha, talvez uns 17 anos por aí, e ele apacentava as ovelhas, e ele conta para o rei, num determinado momento, que ele, com o poder de Deus, com o mover de Deus na vida dele, ele matou um leão, matou o urso. Se você quiser lembrar deste texto, está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Porque naquele momento que ele cita isso para o rei, havia um gigante que estava desafiando todo Israel. E Israel estava derretido de medo, assim como muitos estão hoje no mundo. Muitos estão, inclusive crentes, não é? Com um medo incrível. Estar em casa, irmãos, não é sinal de medo. É respeito às autoridades, às leis que foram definidas. Mas, irmãos, nós somos livres para adorar e para servir o Senhor sem medo. A Bíblia diz também que nessa experiência de Davi, ele foi para a guerra, foi lutar com um gigante que todos nós sabemos dessa palavra, Está lá no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 45. Irmãos, qual era a chance humana? Vamos pensar humanamente, que nós somos humanos também. Qual era a chance de Davi vencer Golias? Visivelmente, era zero, porque olha o tamanho do gigante, e era um soldado, era preparado. Davi o que era? Na verdade era um jovem, ele era um pastor. Qual era a possibilidade do gigante vencer Davi? 100%. Isso na visão humana. E é nesse tempo, irmãos queridos, que nós precisamos desenvolver a nossa vida, a visão divina, a visão da possibilidade, de um Deus que não se acovarda diante das dificuldades, das distâncias, um Deus que opera na minha vida, opera na sua vida, opera nas nossas vidas, independente de crise, de vírus, de qualquer outra situação contrária. Sabe por quê? A Bíblia diz que o justo viverá por fé. O justo não se move por vista. Irmãos, as notícias que temos estes dias é que os Estados Unidos agora, me parece que hoje, eu estou falando, hoje é dia 2 de abril, eu tenho a impressão que é uma quarta-feira, se não me engano,
E nós sabemos que só nos Estados Unidos, me parece que o número de mortos são 1.000. E aí, quando eu vi essa notícia, que eu tenho... Na verdade, foi até minha esposa que comentou comigo, que eu estou com a televisão sempre desligada, porque eu não quero me impressionar com as coisas que eu ouço e com as coisas que eu vejo. Eu quero deixar que o Espírito Santo impressione a minha vida, os meus sentimentos, através da palavra de Deus, através da minha comunhão com Deus. E eu me lembrei do Salmo 91, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000. Lembra, irmãos, do que diz a palavra? E o que acontece com o servo do Senhor? Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás. Irmãos, este poder, esta fé, está dentro de nós, está na nossa vida. E quanto mais nós utilizamos isso, assim como fez Davi, mais temos experiência para com Deus. Lembre-se das coisas que Deus fez na sua vida. Como é que Deus operou na sua vida em momentos terríveis, momentos difíceis, momentos de dor, momentos de acidente, momentos de perda de entes queridos. E o Senhor, através do seu Espírito, consolou os vossos corações e nos deu vitória e nos deu paz. Nós vemos também no caso de Davi, que ele teve uma experiência terrível. Ele mandou matar um homem para poder ficar com a esposa desse homem. E isso foi abominável diante de Deus. Agora, havia uma característica em Davi que nós precisamos aprender. A Bíblia diz que quando ele foi confrontado com o seu pecado, ele se arrependeu profundamente. Irmãos, quando nós nos arrependemos, nós temos que dar fruto ou frutos de arrependimento. Apenas dizer que estou arrependido não funciona. Porque Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus de perdão, é um Deus de segunda chance, é um Deus de segunda oportunidade. Eu sempre digo que o nosso Deus é o Deus da porta aberta. O Senhor Jesus ainda não veio, está às portas, virá em breve. Jesus está chegando, mas nesse tempo ainda nós estamos debaixo da graça. Então, queridos irmãos, Davi podia olhar para trás e se lembrar de como Deus foi maravilhoso com ele. E nessa experiência que ele conta em Samuel 17:34, 1 Samuel, quando ele fala do leão e do urso, ou seja, com base nessa experiência que ele teve com Deus, é que ele tomou a atitude, por fé, de avançar sobre o gigante. Irmãos queridos, a terra está sendo assolada. E o que é isso? É Deus permitindo. Lembre-se, querido irmão, meu amigo querido, que Deus não perdeu o controle, muito pelo contrário. Deus sempre esteve e está no controle de todas as coisas, principalmente nas nossas vidas. É por isso que nós não devemos temer. Eu até brinquei, não sei se foi numa das palavras que eu disse, não foi com alguém que eu comentei, porque, irmãos, assim como eu disse a vocês, nesse tempo, quando você falar com alguém por telefone, fale da palavra, fale da sua experiência, fale do poder de Deus, como Deus é poderoso para se mover na crise, nas situações mais difíceis. Deus se move favorável a cada um de nós. É um tempo de adquirir experiência, é um tempo de orar, é um tempo de buscar, é um tempo de nós não nos envolvermos com política, porque eu creio que aqueles que estão me ouvindo não são políticos, mas nós temos que orar pelo presidente, pelas autoridades constituídas. Nós temos que orar para que Deus renove este nosso país, com justiça, com verdade, com salvação, com prosperidade, porque tudo isso que eu falei só está nas mãos de do Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem servimos. Irmãos, vamos buscar essa experiência pessoal com Deus. São elas que nos motivam a caminhar, são elas que nos dão a certeza, pela fé, de que a vitória é nossa. E quero lembrar também, porque tem muita gente que diz, mas crente não morre. É verdade. A Bíblia diz que o crente não morre, passa da morte para a vida. Mas tem muitos com medo de morrer. Irmãos, olha, lembre-se do apóstolo Paulo, quando ele disse, quer morramos, quer vivamos, somos de Cristo. Você é de Cristo, eu sou de Cristo. Fique em paz. Fique em paz. Como eu disse a uma senhora, quando eu falava do evangelho para ela, eu falei, é uma irmã que estava temerosa, preocupada, eu disse, querida, nós não somos que nem peru no Natal, que morre na véspera. O Senhor
não fará nada que não nos avise e que não nos prepare. Nós estamos protegidos debaixo da poderosa mão de Deus. Fique em paz, alegre o seu coração, ore pelos seus amigos, ore pelos seus vizinhos, pelos seus familiares, ore pelo país, ore. E se lembrar, ore por mim também, que eu preciso das suas orações. Que Deus nos dê vitória e que a nossa experiência de hoje sirva de vitória para a nossa vida e para nós compartilharmos dos feitos de Deus, não somente na vida dos outros, mas principalmente na nossa própria vida. Oremos, queridos. Pai querido, nós estamos na Tua presença. Estamos trazendo, Senhor, não a nossa palavra, mas a Tua palavra. A Tua palavra, ela é poderosa. Aleluia! A Tua palavra, Senhor, traz alegria nos nossos corações. A Tua própria palavra diz que diante da Tua presença, ó Deus, até a tristeza salta de alegria. Então, nesta hora, nós estamos reunidos no Teu nome. Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, que está preocupado com ela própria, com ele próprio e também com os seus familiares. Senhor, Tu és poderoso. Nós oramos por cada irmão, por cada família, por cada vida. Senhor, supre as necessidades de cada um dos Teus filhos. Dá saúde, protege de todo mal, protege de toda enfermidade. Senhor, também preserva os trabalhos, as portas abertas de trabalhos. Senhor, Tu sabes da necessidade que cada um tem. Nós sabemos, Senhor, que as autoridades não podem nos proteger. Nós sabemos, Senhor, que as autoridades não podem nos alimentar. Mas nós temos consciência e fé absoluta de que Tu podes, ó Deus, nos proteger. Que Tu podes, Senhor, nos alimentar. Eu, Senhor, vivo há 65 anos. E há 65 anos o Senhor tem colocado sobre a minha mesa o pão de cada dia. Aleluia! Por isso, Senhor, Tu tens feito o mesmo com os Teus filhos e não vai faltar o pão, não vai faltar alimento, não vai faltar saúde, porque vive o Senhor e o Senhor é o nosso Deus. A Tua palavra diz que os homens fazem menção de carros e cavaleiros. Nós fazemos menção do nome poderoso de Cristo Jesus. Amado Senhor, fica conosco. Nos dá a Tua paz, nos dá a Tua presença. Enche o nosso coração de alegria em tempos de trevas, de lutas e de sofrimento. Mantenha cada um dos Teus filhos em pé, fortalecidos pela Tua presença e pelo Teu santo e bondoso Espírito. Ó Deus, querido Pai eterno, ouve a nossa oração. Nós oramos a Ti, meu Deus, com gratidão e fazemos isto no nome precioso, no nome maravilhoso de Cristo Jesus, o nosso amado e bendito Salvador. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe você. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe o vosso pastor. Deus abençoe o querido pastor Luiz Aparício, meu amigo querido. Que Deus dê saúde a ele, graça para que ele esteja também dando o suporte que a igreja precisa, mas recebendo de Deus o suporte que ele precisa. Assim, amados, uma boa noite, um bom dia, vitória em nome de Jesus. Nós podemos ver pela fé, pelos olhos da fé, a vitória que já é nossa, pelo poder de Cristo Jesus, o nosso bendito e amado Salvador. A paz do Senhor, uma boa noite, um bom dia, na paz de Cristo Jesus.